Uma boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos, nossos amigos, nossos companheiros aí do Zio da Gama. Hoje, sábado, estamos nos reunindo mais uma vez para o estudo, para reflexão, para nossa conversa e já aqui na tela também recebendo a nossa convidada de hoje, a Valéria. Boa tarde, Valéria, como vai? Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente, se não pessoal, mas juntos numa grande corrente aí de energia. Espero que a gente possa compartilhar muitas coisas boas agora essa tarde. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Ok, para nós também, sem dúvida. A gente já vai vendo aí nossos frequentadores aqui, né, virtuais, né, mas estavam lá sempre com a gente, né, no Zilda, e hoje estão aqui, né, sempre acompanhando a gente virtualmente, esperando quando a gente vai poder estar lá de novo no nosso salão, né, que agora está maior, mais bonito, Pois né, é, eu então, estou assim, não vejo a hora de conhecer. Eu tenho acompanhado aí as lives e vejo aí, vi a campanha do ar-condicionado, que foi um sucesso. sim, sim, Parabéns. A energia lá é ótima, só vai ficar mais confortável ainda, mais acolhedor, né, Rony? exatamente. E então a gente aguarda, né, esse momento que toda espera, né, ela sempre vai ser recompensada, né? Então a gente em breve vai estar lá junto. Com certeza. Então, então hoje o tema, né, já foi divulgado, né? Hoje a gente fala de algo que hoje em dia está afetando muita gente, né, devido à questão do coronavírus, e a gente tem que saber lidar com isso. Isso liga ao nosso atendimento fraterno, né, que é o momento que a gente pode conversar com alguém aqui, um atendente aqui do Zilda, saber um pouco sobre a nossa visão a respeito do assunto da desencarnação e também trabalhar as nossas emoções para isso. Então é um canal aberto que a gente tem, aproveitando o tema de hoje, né, que vai tratar diretamente do assunto. Muito bom. A gente tem sempre, né, divulgado esse canal, né, a gente vê também outras casas divulgando, porque realmente não é a ausência da proximidade ou da atividade física que a gente vai deixar essa, esse atendimento de lado, né? Não há motivo, então basta enviar uma mensagem para nós e a gente entra em contato e esse atendimento vai ser feito. E a gente também quer divulgar aqui, né, rapidamente também a Juventude Espírita, né? Inclusive estou aqui com a camisa da Juventude, né, comandada lá pela Iracema e pela Ana. E todos os jovens, né, nesse período os jovens deveriam estar tranquilos com relação a essa interação, né, porque sempre fizeram isso, sempre fazem isso o tempo inteiro, né, uma interação, né, usando a internet. O grupo da juventude também está se reunindo pela internet, né, e você que é jovem, de corpo ou de alma, né, ou os dois, você é convidado a participar também, tá? Todos os sábados às 2h50, já iniciando também em paralelo aqui com a nossa palestra. Muito bem, então, mais uma vez, dando as boas-vindas aos nossos companheiros, nossos seguidores, frequentadores, nossos voluntários, trabalhadores. Vamos pedir então a todos, convidar a todos aqui nesse momento que se unam a nós, que também fazemos parte dessa grande comunidade, para a nossa prece inicial, para o nosso agradecimento, para a nossa reunião em espírito. Vamos lá, convidando a todos para elevar os nossos pensamentos e dizer: obrigado, Senhor, nosso Pai, que conhece nossas necessidades e dificuldades, que nessa tarde possamos voltar os nossos olhares para a grandeza da vida,
enxergando além dos limites do corpo físico, para entender um pouco melhor as nossas tarefas, as nossas obrigações aqui no mundo. Que o Senhor, mais uma vez, possa estar conosco, que os nossos amigos espirituais também compartilhem conosco deste momento, para que nossas angústias, nossas mágoas relacionadas a tantas dificuldades que porventura estejamos vivendo, que elas possam ser diminuídas nessa tarde pelo consolo, pelo afeto, pela proximidade com o Senhor. Seja conosco mais uma vez nesses dias em que precisamos tanto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, então, Valéria, é com você. Vou abrir aqui o slide e aí... Obrigada, Rony. Vamos em frente. Obrigada. Aqui. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos que estão aí, né? Cumprimentar a todas as pessoas do Zilda. Quero, em nome, falando um nome, que é a pessoa que fez esse elo de ligação, né? A minha querida amiga Cleide. Cumprimento a todos os demais trabalhadores do Zilda, com Centra, uma casa de luz que eu já tive oportunidade de ir, e é com grande alegria que estou novamente aqui. E, apesar de não ser íntima, já vou me fazer de íntima de vocês para pedir que tenham um pouquinho de paciência, porque esse tema eu tenho que confessar. Eu escolhi porque eu estou precisando muito. Então, aqui vocês hoje serão, né, meus amigos que vão me ajudar, me ouvindo, e quero muito que a gente possa interagir, trocar ideias, porque nós estamos vivendo um momento único, não é, em nossas vidas, único, único. E eu quero abordar esse tema, mas de uma maneira diferente, porque eu sou como vocês, alguém que conheceu o Espiritismo, que estuda sobre ele, mas que também tem dúvidas e que, independentemente da fé raciocinada, tem o seu lado emocional, que busca compreender tudo que essa doutrina maravilhosa nos traz. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu vou começar mostrando alguns conceitos que, com certeza, muitos de vocês já sabem, mas é porque eu quero unir a nossa conversa de hoje, entre o racional e o emocional. Então, a gente vai falar primeiro deixa eu tentar aqui abrir o segundo slide. Não está indo. Aqui. Você tem aqui. Só um minutinho, gente. E rodar. Vem aqui no slide. Tá. Aqui. Isso, pronto, agora foi. Desculpe, tá bom? Porque eu também estou aprendendo aqui nessa ferramenta. Não, com alt tab. Foi. Agora está ótimo. A gente vai aprendendo juntos. Então, nós todos conhecemos as palavras de Jesus, e Jesus falava muito por parábolas. Por quê? Porque como ele era um espírito muito à frente do nosso tempo, já lá naquela época, né, continua sendo hoje, mas já lá, imaginem, mais de 2000 anos. Então, para que as pessoas pudessem compreendê-lo, ele sempre deixava as mensagens, né, meio que por parábolas, para que a gente pudesse aprender a sua mensagem naquele sentido. E aí tem uma passagem aqui do Evangelho de João, onde ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, a ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Então, Jesus já nos deixou uma mensagem de que ele veio, ensinou, mas os seus ensinamentos continuariam e nós conheceríamos mais ainda sobre esses ensinamentos num momento oportuno. Que momento oportuno? O de Jesus? Não. O momento oportuno da evolução da humanidade, quando nós estivéssemos minimamente preparados para novos conceitos. E foi assim que aconteceu essa promessa de Jesus lá no século XIX. E aí a gente vai para o Evangelho já segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo o que tenho dito. Eu acabei de ler de novo, gente, perdoe o primeiro slide. É por isso que eu estou tentando me adaptar à época de slides, mas slides não é o meu forte, né? Agora, o segundo slide, que eu vou refazer como o Espírito da verdade. Eu acho que eu saí aqui da tela. Tá, pronto, já voltei. Eu vou esquecer um pouco os slides e vou conversar com vocês e eu vou botando aí, tá bom? Porque eu quis só prosseguir um ritmo, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco atrapalhada aí com a informática. Estamos num processo de aprendizado. Então, voltando, Jesus disse que mandaria um Consolador. E, no século XIX, veio a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio como uma consolação. Mas o que é consolação? É alguém que resolve os nossos problemas? Se a gente for na origem da palavra, consolador é quem nos conforta, quem nos traz um apoio, não quem resolve os nossos problemas, mas quem tenta nos amparar nos nossos momentos de necessidade. E é exatamente esse o papel do Espiritismo. Como nós, lá no século XIX, já havíamos evoluído como humanidade, nós poderíamos estar mais preparados para receber mais claramente os ensinamentos de Jesus. E aí eis que vem essa doutrina que tem um tripé. Ciência, que, porque mostra, vem explicar de uma maneira científica muitos dogmas que a igreja colocava antes. O Espiritismo explica milagres. Não, não são milagres, são reações, são manipulações da energia. Energia que nós sabemos que temos em nós, só que pouco trabalhamos. Mas aí vieram vários experimentos que aconteceram de maneiras a serem catalogados e nos trouxeram coisas novas. E está tudo no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Também trouxe junto uma filosofia, uma forma com que nós pudéssemos nos abrir para uma nova maneira de pensar, onde o divino não estava lá nem cá, mas estava também em nós, co-criadores de Deus. E trouxe a religiosidade, porque nós abraçamos os ensinamentos de Jesus. E isso se dá no Evangelho segundo o Espiritismo, para citar 3 obras de Kardec. Aí, o Espiritismo,
ele tem um norte que realmente é o maior consolo que poderíamos ter, que explica da onde viemos, para onde vamos e o que fazemos aqui. A reencarnação. A imortalidade do espírito. A nossa imortalidade. Nós sabemos que existe vida depois da vida. Isso o Espiritismo veio trazer. E este é o maior consolo que podemos ter. Por quê? Sabemos que a nossa vida não se inicia quando nascemos. E a nossa vida não vai se acabar quando morremos. Eu sei que esses conceitos que a gente vê há muitos anos, eles são muito racionais, mas na hora da dor é difícil a gente se fidelizar com eles. Mas eles estão em nós. E estão em nós agora, porque nós conhecemos a doutrina espírita? Não. Eles estão em nós porque somos filhos de Deus. E Deus colocou de uma maneira ainda que latente esse conceito de imortalidade em nós. Que às vezes confundimos com a necessidade de viver tudo e de estar vivos a qualquer preço nesta vida. Mas é um início de presença dessa consciência em nós. Agora, o fato da gente conversar sobre isso, o fato de nós acreditarmos nessas vidas, o fato da gente perceber isso de diversas formas, faz com que no nosso emocional a gente, de fato, consiga aceitar essa verdade espiritual. Eu quero saber de vocês. Todo mundo que está aí realmente acredita, se fideliza com a reencarnação? Consegue, numa boa, encarar a doutrina espírita? Olha, eu sinceramente não. Mas o próprio Espiritismo nos consola disso. Por quê? Por esse princípio da imortalidade, vem junto um outro princípio, que é o da evolução. Nossa individualidade espiritual aconteceu em algum momento no reino nominal, a gente começou a nossa jornada reencarnatória, a gente começou, somos materiais, mas já fomos muito mais. Estamos caminhando e a gente hoje está num processo, continuamos num processo de aprendizado. Continuamos. Então, ainda que com todos os nossos sentimentos, que também estamos descobrindo, a gente não consiga introjetar tudo que a doutrina espírita nos traz, o fato de nós nos abrirmos para ela já é uma coisa muito boa em nossas vidas. Porque, volto a dizer, ela traz esse consolo ao nos indicar
de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Mas ela não indica isso como uma novidade. Jesus já falava isso. Também não é só o Espiritismo que propaga isso. Outras vertentes religiosas, com outras formas, dizem isso. A nossa diferença é a questão de como encaramos a vida futura. Agora, o fato de encararmos a vida futura é apenas para que a gente ainda mais valorize essa presente aqui. E nesses tempos, né, principalmente nesses tempos de pandemia, onde estamos nos deparando com a nossa fragilidade, com os nossos medos, eu quis começar falando dos pilares, ou do pilar do Espiritismo. Por quê? Porque nós temos que nos lembrar desse pilar quando agora vamos conversar dos nossos medos. Quem é que tem medo aí? E do que vocês têm medo? A gente tem medo de várias coisas, não é? Hoje em dia, então, vivendo numa cidade como São Paulo, a gente tem medo da violência. A gente tem medo de um assalto. A gente hoje está com muito medo do corona, de ser infectada, né? Mas, independentemente disso, a gente tem os nossos medos que foram sendo, assim, construídos em nós, remontados desta encarnação mesmo, desde crianças, e outros que nós trouxemos de outras vidas. Então, muitos têm medo do quê? De falar em público, de se expor, de se relacionar, de tentar alguma coisa nova. Mas nós temos muito medo de desapontar a nós, a Deus, aos outros. Não é? Não temos esses medos? Porque a gente, na verdade, não quer sofrer. Quem quer sofrer? Nós não queremos sofrer. Então, o medo de desapontar, o medo de não conseguir, é quase igual ao medo de morrer. Porque a gente acha que se não for bom o bastante, se não for bom o suficiente, nós não conseguiremos uma vida melhor. E quando a gente vai ser bom o bastante? Quando será o suficiente? Nós sabemos o que é ser bom? Nós sabemos qual é o suficiente? Esses medos, eles vão nos minando e eles vão nos paralisando. Eles vão fazendo com que a gente não tenha certos enfrentamentos. E o que acontece é que o medo, que parece ser um medo de morte, na verdade é um medo de vida. Porque temos medo de nos aventurar, de mudarmos, de buscarmos alternativas novas. E aí que entra novamente o Espiritismo, que vem falar disso. De nova maneira de enfrentar a vida. Eu posso ter medo de perder todos os meus bens materiais, poucos ou muitos.
E é claro, e é super lícito que tenhamos esse medo. Mas, se eu entender que esses bens materiais são o meio e não o fim, eu vou continuar preservando, lutando por eles, mas sabendo que não são eles que me definem. Eu posso ter medo de perder um amor, porque normalmente nós achamos que é no outro que está a nossa felicidade. E realmente, quando a gente gosta de alguém, a separação é doída, muito doída. Mas, se realmente nós gostássemos daquela pessoa, nós respeitaríamos a decisão dela e não teríamos medo dela nos abandonar, entre aspas. Porque também lá a gente aprende no Espiritismo que as pessoas vêm como lições em nossas vidas. E talvez, se aquele aprendizado acabou, é porque o outro tem que se iniciar. E a vida segue o seu curso. Agora, a gente tem medo de qualquer mudança, porque a mudança gera uma situação chamada desconhecido. E quem é que gosta de lidar com o desconhecido? Claro que eu sei que aí, né, o pessoal não é muito de ter controle de nada, não, né? Deixa, é que nem a vida, a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar. Eu tenho pavor do desconhecido. Mas é esse que a gente tem que enfrentar. Porque o desconhecido, na verdade, é o novo. É uma nova oportunidade de vida. E se a gente tem medo e não se abre para o novo, e não um novo que clama por mudança, é um novo interno. Não é um novo carro, uma nova casa, um novo... É um novo modo de a gente se olhar. Aí, esse desconhecido, essa sombra que talvez nos permeie, a gente pode trazê-la para um pouco para a luz. Por que eu estou com esse medo? É muito comum em casa espírita a gente ter medo de ver espíritos. Alguém tem medo aí? Todo mundo fica tranquilo se no meio da noite tem alguma sensação, a gente acende a luz, chamou, vem cá, vamos bater um papinho, vamos conversar, né? Tem alguma novidade para me contar lá do outro lado? É tranquilo, gente? Né? E por quê? Apesar de tudo que a gente fala, a gente pede uma inspiração, a gente quer o mentor perto, porque a gente não sabe como vai ser. Como esse espírito vai se apresentar, não é verdade? Mas porque, principalmente, a gente não sabe de nós. E esse espírito vai ser um espelho do nosso medo. Porque esse espírito somos nós. Nós não somos espíritos? Somos nós. E aí, vem, com tudo isso, o maior de todos os medos. O medo de morrer. Mas o que é a morte? Ah, imagina, né, Valéria? Não, a gente é espírita, a gente sabe que vai ter reencarnação, que a vida vai continuar. Quem é que está tranquilo se desencarnasse hoje? Tá tudo bem? Estaria tranquilo? Daria para desencarnar numa boa? Estaria sossegado? Ou será que, se pudesse, queria bater um pouco? Ó, Deus, tá tranquilo, mas
Dá para você me deixar mais um aninho ou dois? Não, eu queria ver como é que vai dar essa pandemia, se a vacina russa vai ser legal, ou se vai ser a chinesa, ou se vai ser a inglesa, como é que vai ser o mundo depois, né? Ah, me deixa mais um pouquinho, Deus. Ó, eu preciso resolver uma coisa aqui, eu tenho umas coisas com a minha filha para resolver. Não, mas eu estou com um casamento marcado. O ano que vem, não sei nem como eu vou fazer com a festa ainda. E aquela minha viagem? Não, por mais que a gente tenha aquela consciência que eu falei do espiritismo, o medo de morrer está em nós. E é perfeito, é lícito. Sabe por quê? Porque o medo em si, né? A gente está falando, e eu falei desses medos que paralisa, e se vocês prestarem atenção, são medos emocionais. Mas existe um medo que está ligado ao nosso instinto de conservação, que é da lei da conservação, que está lá no capítulo, no livro 3 do Livro dos Espíritos. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, essa vida é valiosa. E que bom que a gente tem esse medo de morrer, ele não é ruim, não. Porque se a gente não tivesse esse medo de morrer, não quisesse em um grau viver, qualquer situação, aqui não tá bom não, acho que eu vou subir agora. Eu vou ter outra vida mesmo, né? Depois eu volto. Mas agora não tá legal. Não tá legal. Não é assim. Por mais que as coisas não estejam bem, a gente quer viver. E isso é lícito, está ligado ao instinto de conservação. Mas os medos imaginários e emocionais que a gente atrela à morte e que nos faz paralisar, é sobre isso que eu quero falar e que estou falando. Mas não com fórmulas prontas, porque não existem fórmulas prontas. Mas para a gente aqui conversar, trocar ideias. Realmente a morte, ela de um lado, a gente tem medo, porque ela pode trazer dor. A gente não sabe se vai morrer dormindo, se vai morrer entubado e vai sofrer lá no hospital sozinho, se vai morrer por um acidente. A gente não sabe. Então, esse medo da dor, da morte, pode ter. A gente tem o medo da morte porque a gente tem o medo de perder. Puxa, mas eu estou aqui. Olha, minha mulher não é melhor, minha mãe, meu pai não são. Mas, puxa, eu vou deixar meu filho, minha mãe, meu pai. E minha sogra? Eu vou deixar minha sogra? Isso é só para brincar um pouquinho, hein? Mas a gente não quer deixar as pessoas que a gente ama, ainda que a gente tenha dificuldades com elas. E tem um outro medo também, atrelado à morte. E aí, eu vou morrer? E o que vai ser de mim depois? E eu quero saber de vocês aqui. Quem é que tem medo do que vai encontrar depois da morte? Contem aí para mim nos comentários. Falem para mim. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a gente está com medo do que vai encontrar depois da morte, eu quero trazer uma coisa muito positiva. Isso é muito legal, sabe por quê? Nós já estamos acreditando que vai ter alguma coisa depois da morte. Então a gente já acredita que existe uma vida depois da morte. Então a gente já pode começar a ressignificá-lo. Porque a gente sabe, não gosta muito, né? Morte não é um assunto que a gente goste muito de falar. Tem gente que fala, não, nem fala nisso, nossa, você atrai. Não fala de morte que você atrai. Parece que ela é um tabu. Mas ela é a nossa única certeza. Eu queria ver se eu consigo achar um slide que eu queria fazer questão de mostrar para vocês aqui. Rony, se você puder... Deixa eu ver se eu coloco aqui.
Aqui. Voltar aqui, porque tem um que eu quero mostrar para vocês. Eu vou... Aqui. Esse. Esse aqui. Vocês estão enxergando esse slide aí? Que é essa notícia que eu dou? Que todos nós que estamos aqui vamos morrer? E agora, hein? E os que não estiverem também. Também. É uma consequência natural. A gente vai ter um período de vida nesta vida. E saber que em algum momento a gente vai deixar esta vida, este corpo, é só um motivo para a gente viver melhor esta vida neste corpo. Outro dia, eu vi uma notícia muito interessante. Então, estava lá a notícia. Morreu uma atriz muito famosa aos 97 anos. E lá na reportagem, o pessoal, né? Nossa, mas a família não quis divulgar a causa-mortes. Eu parei, pensei, mas caramba, 97 anos? Realmente importa a causa-mortes? A pessoa teve uma vida plena, viveu. Ao invés de perguntar do que ela morreu, será que a pergunta não seria, nossa, como ela viveu? O que ela fez de bom? Qual é o legado dela? Quais são as aprendizagens? A gente encara a morte como uma coisa tão absurda, tão distante, simplesmente porque ela não pode ser planejada. Ela não pode ser planejada. Me permitam contar uma pequena historinha que eu ouvi. Então, diz que tinha um casal, acabaram de se casar em plena lua de mel, e chega um telegrama para esse casal. Aí o telegrama veio endereçado ao marido, né? E o telegrama era da morte. E estava dito assim: virei buscá-lo daqui uma semana às 18 horas. Como? Mas nós estamos tão felizes, acabei de casar, que isso? Me avisa, nem liga. Agora podia fazer videochamada, manda telegrama, que coisa mais antiga, né? Mas a mulher, e que os homens nos desculpem, né? Nós mulheres somos assim bem espertas, já deu uma solução. Tenho uma ideia, amor. Tenho uma ideia. Vamos colocar esse telegrama, fazer de conta que a gente não abriu. Eu vou colocar esse telegrama lá no nosso aparador ali, encostadinho, faz de conta que eu não li, né? E você vai sair. Quando a morte chegar, eu vou dizer que você não está, que viajou. Porque não tem aquela coisa, se a morte vem te visitar e ela não te encontra, você ganha 10 anos? Vamos ganhar esses 10 anos, amor. O que você acha? Não, que ideia ótima, que maravilhoso. Então tá ótimo, legal. Mas para onde eu vou, para onde eu vou? E nisso, bem naquele dia, um vizinho ia se casar e o convidou para ser padrinho, ia ter uma festa à tarde. Pô, tá resolvido, você vai lá para a festa. A dona Morte vai bater aqui em casa, não vai te achar. Tá bom, tudo combinado. Deixaram lá o telegrama. No dia lá, 10, 5, né? Para as 18, a Morte chegou. E foi recebida pela mulher. Olha, eu vim aqui buscar o senhor. Não está, ele viajou, ele não está. Mas como assim? Eu mandei o telegrama. Ai, aquele ali. Olha, meu marido viajou e você sabe, né, mulher? Eu não vejo, não mexo em nada dele, né?
que realmente, mulher não mexe em nada do marido, né? A gente não olha nada, não quer ver o WhatsApp, imagina, a gente é super discreta sempre. Não, a morte ficou, nossa, mas puxa vida, né? Caramba, mas eu tinha que levar, né? Bom, tá bom, né? A morte saiu de lá desolada da casa, não encontrou a pessoa. E o marido, esperto que ela, né? Só dando para se precaver, ele pegou e raspou a careca, mudou, né? Assim, raspou o cabelo, ficou careca, mudou o perfil. E a morte estava caminhando, indo. Quando o dono lá da festa viu aquele ser, estava tão triste, né? A morte desolada. Oh, vem aqui, por que você está triste? Imagina! Puxa vida! Vem aqui, não fica triste não, o que está te acontecendo tal? Não, eu tinha que encontrar uma pessoa. Não, mas não quero tal. Não, mas vem aqui pelo menos tomar um suco, olha aqui pela janela. Aí a morte pegou, olhou na janela, uma festa, todo mundo dançando, e tinha um careca lá que estava tão feliz, dançando, tal, né? E bateu às 18 horas. Aí a morte pegou e falou, bom, eu estou aqui, né? Não vou perder viagem. Vou levar aquele careca lá, ele está tão feliz mesmo, acho que ele não vai se incomodar de comigo. E lá se foi aquele nosso amigo que tentou fugir da morte. Essa história é apenas para ilustrar que nós temos um tempo. Claro que dependendo de como nós cuidamos do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso físico, do nosso espiritual, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, a gente pode minorar esse tempo nessa vida. Mas a morte, que nós espíritas chamamos de desencarne, ela é um portal. E não que saber disso será o consolo e que nós vamos deixar de ter esses medos. Não. Nem quero, nem tenho a pretensão, porque eu tenho medo. Mas conversar sobre isso, trazer este assunto como integrante da nossa vida, para que apenas a gente possa acolher o nosso medo. Claro que vamos sofrer se perdemos alguém que amamos. E temos que viver este luto. Temos que olhar para esse sofrimento, essa dor com acolhimento. Mas vamos aproveitar esses conhecimentos para valorizarmos todos os momentos que possamos ter com aqueles ao qual e a quem amamos. Nesses tempos de pandemia, eu tenho visto muita gente, mas eu não vejo meu pai faz 5 meses. Mas você está ligando para ele? Está fazendo uma videochamada, você está se importando, você sabe? Ou será que, né, está indo na porta, você está estabelecendo contato? Hoje, a gente tem tantas facilidades, olha que, quem diria que há 10 anos atrás, nós poderíamos estar vivendo esse momento agora? E quantos momentos bons a gente está podendo viver que nos acolhe? Isso não é também um consolo de Deus? Que essa pandemia aconteça no momento onde a tecnologia está tão avançada que nós podemos ter várias formas de nos consolarmos, interagirmos uns com os outros. A proposta de aqui hoje está falando de morte é para dizer que
O medo é legítimo, mas o medo de morrer, volto a dizer, está intimamente atrelado ao nosso medo de viver. De nos posicionarmos para a vida de uma maneira ativa, usando nossos talentos, não enterrando, sejam eles quais forem. E se alguém tiver o talento de fazer bolo de chocolate, por favor, depois eu passo o meu endereço, ou eu também posso ir buscar. Porque, e essas brincadeiras, é porque é com essa leveza que eu quero muito passar essa mensagem para vocês. De alguém que também tem medo igualzinho, mas que aí olha para a doutrina espírita e recebe esse abraço carinhoso. Olha para os ensinamentos de Jesus e fala, puxa, deixa eu ver para o que eu vou ser grata hoje. E hoje eu vou ser grata por ter aberto os olhos e mais uma vez estar na minha casa. Nós vamos ter medo. O medo é uma emoção que desperta vários sentimentos. O que a gente tem que fazer para nos acolhermos é tentar vencer a ansiedade que esse medo traz e que pode nos fazer ou temer a morte de uma maneira exacerbada e nos paralisarmos diante da vida, ou também negá-la e nos jogarmos como se não houvesse amanhã. E como sempre, a virtude está no equilíbrio. A virtude está no equilíbrio. Eu quero abrir agora para perguntas, para interagir um pouquinho com vocês, né? Mas o que eu gostaria de falar era mais ou menos, né, o que eu disse agora, mas essa semana, eu assistindo uma aula, eu vi uma estatística que eu confesso, eu não sabia, então eu quero colocar aqui também um slide para vocês de um assunto que eu gostaria muito de deixar aqui. Eu quero só brincar aqui com esse slide com vocês, antes de ir para esse assunto, né? Que eu achei muito legal. Não sei se vocês estão vendo bem, né? Humor espírita. O psicanalista, né? A eternidade não passa de um complexo de superioridade mal resolvido. O cartunista partiu sem deixar traços. O espírita, volto já. E isso que o Divaldo colocou. A morte a todos aguarda, e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Né? E aí eu quero entrar nesse último assunto que eu quero abordar antes de passar aí para as perguntas. Aqui. Esse aqui. Suicídio. Queridos, então, se a morte é um tabu, essa é uma pandemia que ninguém fala. Eu fiquei absolutamente assustada, mas o suicídio, isso de uma pesquisa de 2017 da ONU,
teve 800 mil mortes no mundo. 800 mil pessoas morrem de suicídio. Uma morte a cada 40 segundos. O Brasil, né? O Brasil, ele é o 8º país no mundo em números absolutos de suicídio. Suicídios consumados. 17% de nós brasileiros já pensamos em suicídio em algum momento. E, apesar que aqui no Brasil o índice de suicídio ele é maior entre as pessoas com mais de 70 anos, e vem se agravando na pandemia, exatamente pela solidão, no mundo, ele é a 2ª causa de morte entre os mais jovens. E é por isso que eu coloquei, existe vacina? Eu acredito que sim. Uma vacina possível. A gente conversar mais, falar mais com os nossos jovens. E aí, aquilo que o Rony, né, estava no começo anunciando da juventude espírita, que eu sou fã de carteirinha de qualquer movimento espírita que traga a juventude, como de qualquer cunho com religiosidade, com ética, que passe valores, traga a juventude. Porque essa esfera material que nós estamos vivendo, sem passar valores espirituais, vem causando um desalento tal que a vida não tem propósito, que muitos estão desistindo dela. E nós, com o conhecimento que temos, de que depois da vida existe vida, e que aqui estamos numa grande oportunidade, numa grande escola, e se a gente encurta a nossa jornada, a gente vai regredir, vai sofrer muito. Nós temos muito que abordar esses assuntos, acredito, nas casas espíritas, nas conversas, mas não abordando, eu trouxe aqui as fatalidades, mas abordando de uma outra maneira, prestando atenção. O suicida, ele se mostra pela tristeza, pelo desânimo. Vamos prestar atenção. Nesse mundo onde cada um tem a sua televisão, o seu smartphone, e que as redes sociais são o maior meio de comunicação, e eu não estou, as redes sociais são neutras em si. Olha aqui que ferramenta ótima, eu estou tão agradecida de poder estar aqui com vocês hoje, tão agradecida. Mas quando a comunicação principal fica numa rede social, alguma coisa não vai bem. Porque nenhuma rede social pode nos dar acolhimento por ela própria. O acolhimento é de um ao outro, ainda que usando uma rede social. Não é verdade? Então, a gente tem que falar muito, sabe? Tem que prestar muita atenção, porque a vida é um dom precioso. A vida é um dom único, e mais do que nunca nessa pandemia, quando até uma caminhada nos é perigosa, digamos assim, a gente tem que valorar a nossa vida, todas as oportunidades que temos nela, todas as dificuldades que temos nela, que, como bem falou o doutor Alessandro na semana passada sobre dor, quando ele disse que a dor
é uma oportunidade de crescimento, desde que a gente possa realmente refletir sobre essa dor, acolher essa dor, não se sentir culpado por ter essa dor. E aproveitarmos todos os momentos da nossa vida, os mais simples, sabe? Os mais simples. Quero agora, eu acho que eu tenho pouco tempo, né, Rony? Mas pode entrar aí, tem alguma pergunta? A gente tem uns 10 minutinhos aí, eu não sei, para interagir, eu estou à disposição de vocês aí. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Vou mostrar aqui uma pergunta do Carlos. Por que sentimos tanto medo sabendo que essa passagem faz parte de todos? Ô, Carlos, querido, muito obrigada aí por essa pergunta. Porque é nosso, é o medo, é o que eu te disse. De um lado, é esse instinto de conservação, a gente quer viver, a gente quer viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser melhor e será, mas eu não me canso de dizer que ela é bonita. Mesmo agora, ela é bonita. Nós estamos aqui. A gente não quer deixar o que a gente tem aqui. Pode ter esse medo, mas que você pegue essa energia do medo, né? E que ela te impulsione a viver ainda mais intensamente. Que aquele café que você faça seja ainda mais gostoso, ou chá, o que quiser. E que ele tenha mais sabor. Nós somos espíritos em evolução, em trajetória. Estamos um pouquinho mais evoluídos, mas estamos muito ainda no primitivo. Acreditamos nessa vida pós. Mas deixa eu por aqui por enquanto, né? Deixa eu por aqui. O medo é legítimo. O que nós temos que fazer é acolher o nosso medo e simplesmente não deixar que ele nos paralise. O medo pode até nos salvar de muitas coisas. Por exemplo, o medo de contrairmos a Covid faz com que usemos máscaras. E ao usarmos a máscara, protegemos a nós e aos outros. E isso é lícito. Agora, o que a gente não pode fazer é de fazer o medo da Covid, fazer como eu vi um videozinho na internet, que então o rapaz estava entrando no metrô, todo paramentado, né, com aquelas roupas especiais, ele delimitou um espaço, estava parecendo com aquela roupa de astronauta, delimitou um espaço, pegou álcool gel, limpou os dois lados, sabe assim? Isso é para citar um exemplo. Então, quer dizer, o medo, ok, ele é nosso, vamos acolhê-lo e vamos nos fortalecer para convivermos com ele de uma maneira em que possamos prosseguir. Espero aí que eu tenha respondido. Uma pergunta aqui do Camilo. Se precisar de mais uma palestra, a gente conversa lá com o Fernando. Hein? Você falou da relação nossa com a morte. Qual a visão do Espiritismo sobre os animais, especialmente os de estimação, que tratamos como da família? Ai, Rony, realmente, né? Olha, por mim é uma alegria tão grande, né? Assim, e eu prometo que eu vou me. Eu trabalhei tanto nesses slides, né? E acabo que eu não uso. Aliás, a última vez que eu dei a palestra no centro foi engraçado, porque eu também levei e aconteceu alguma coisa e eu não pude usar. Mas está ótimo, porque é tão bom, porque aí eu vou estudando. Realmente, para falar da relação dos animais, seria legal um dia específico para a gente poder abordar com mais profundidade. Mas, assim, primeiro, que essa relação, essa troca de amor que nós temos com os animais
é algo muito único e especial nas nossas vidas. Eu costumo dizer que animal é um... E vamos falar, né, os mais comuns, né, cachorros, gatos, né, assim, mas pode ter aí, né, a minha sobrinha tem vários, né. Animal, o animalzinho, então é aquele ser... Vamos falar citar aí o exemplo de um cachorro. A gente, se das condições naturais, né, assim, a gente vai pegar um cachorrinho, ele vai estar conosco aí por 12, 14, 16 anos e vai partir. E o consolo que às vezes eu digo para os meus amigos, para as minhas amigas que que quando esse ente querido nosso vai, que bom que foi ele, não nós. Que bom que nós pudemos conviver com todo esse amor e deixar que ele fosse. Porque já pensou se nós vamos e ele fica? A dor dele. Vocês devem lembrar daquele filme do Richard Gere, com aquela cachorra, né, que foi até uma história verídica. Olha, na escala evolutiva, quando a gente vai abordar, né, o espiritismo, a gente vê, de um lado, o cachorrinho do Chico Xavier, que o Chico via no mundo espiritual e via visitá-lo, mas, de outro lado, como ele ainda não tem, a gente não está completamente explicado como é a evolução. A gente não sabe se um cachorro depois vai para um macaco, ou o macaco vai para um cachorro. Por onde anda essa evolução no reino animal, né, ainda não é muito clara. E também, isso não importa. Eles têm uma evolução. Eles fazem parte de um princípio inteligente que ainda não é individualizado, que vai voltar e continuar a sua jornada evolutiva até chegar no que nós conhecemos na raça hominal, que para nós, do que a gente conhece, é a raça inteligente. Porque animais não têm que espiar. Se um Doberman te dá uma mordida ou dá uma mordida e, por algum infortúnio, tirar a vida de alguém, ele não vai, quando ele desencarnar, ter que espiar nada. Ele seguiu o instinto. Ele não tinha condições, né, de avaliar. Ele apenas seguiu o instinto. Instinto de sobrevivência. Ele atacou por medo de ser atacado. Olha que interessante. Então, esses animais que a gente tem, que vêm nos ensinar sobre essa troca de amor, essa troca única, né? Nós temos que aproveitar essa troca de amor ao máximo. Mas não também fazer desses seres substitutos de relações humanas. Mas isso é um papo, né? Seria muito legal a gente conversar sobre isso. Eu não sou uma expert, mas é bom porque eu vou estudar bastante, vai ser um prazer conversar sobre isso. Eu espero ter respondido essa pergunta, mas assim, é maravilhoso a gente interagir com essa energia de amor desses animais. Eles vão seguir a sua jornada evolutiva e todo o amor que a gente compartilha, ele é nosso e ele é do universo, porque ele é uma energia. Será que eu respondi pelo menos um pouquinho, Rony? Com certeza, com certeza. Boa lembrança do Chico também, né? Bom, não temos mais perguntas, são 4h10, mas se aparecer alguma aqui... Depois você me manda, então eu poderia só terminar, né? Eu queria deixar uma mensagem de alegria, de esperança, 2 minutinhos, né? Queria ler um pequeno texto, pode ser? Com certeza. E então, eu não vou compartilhar a tela, eu só vou colocar aqui na minha tela para que eu possa ler
daqui. Esse pequeno poema, né, ele é dito que é da Madre Teresa de Calcutá. Eu também já disse que não é, mas não importa, né? Mas ela o declamava e ela é um exemplo disso. Então eu quero deixar essa mensagem para todos nós nessa tarde. Mesmo assim, no encontro de uns com os outros, às vezes as pessoas são egoístas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-la de interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco mesmo assim. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Isso pode não ser o bastante, mas dê o melhor de você mesmo assim. Porque no final de contas, tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre a gente e os outros. Meus queridos, muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada por vocês me deixarem entrar aí nas casas de vocês, compartilharem também todos os meus medos, as minhas dúvidas, mas principalmente a minha esperança, a minha fé e a minha fidelização a esse Consolador maravilhoso que vem da doutrina espírita. Que Deus possa estar conosco, sintam-se abraçados carinhosamente e até uma próxima oportunidade. Rony, estou à sua disposição. Muito obrigada, meu querido. Muito bom, muito obrigado. É sempre importante, né? Sempre reflexões importantes e a gente tem aproveitado nessas reuniões de quarta e de sábado para fazer as nossas interações também, né? O que também aconteceu hoje. A gente fica muito feliz com isso. A gente está conseguindo manter essa proximidade, né? Com tantos amigos. A gente fica muito feliz com isso. Eu que agradeço, e também um dia que vocês quiserem, sem tema definido, a gente construir, eu gosto muito disso, sobre perguntas e respostas, vai ser, eu gosto bastante, será um prazer. Excelente, excelente. A gente combina, o Fernando está nos ouvindo aqui, já põe no calendário, assim como a questão dos animais, né, que é sempre um tema bem interessante. O Carlos fez uma pergunta muito legal, né? Uma pena que não vai dar para a gente explorar agora, né? Depois se você quiser dar uma resposta aí offline, não tem problema não. Claro, vai ser pode deixar, Carlos, eu vejo aí no Face e respondo lá. É uma questão, né, profunda, a questão de um animal ou uma criança, né? Eu não devia haver uma dúvida a respeito a isso, mas às vezes existe, né? A gente pode abordar isso na palestra dos animais, né, Rony? Sem dúvida. Muito bem, então a gente agradece a presença de todos aqui mais uma vez. A gente agradece a ajuda que todos, né, que a gente tem feito, né, todos os poucos movimentos que a gente tem feito, porque é o que a gente fez de evento, né, como a sacola, o Arraial na Sacola, né, que foi muito legal, o ar-condicionado muito legal. Em breve a gente, né, em outubro a gente deve ter um outro movimento para ajudar o final da reforma, né, e a gente tem visto assim que as pessoas querem ajudar, né, e precisam, né, que a ajuda apareça, né, somente. Então isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso, porque nós estamos todos juntos nessa,
E nós aqui que aparecemos, às vezes, né, todos sorridentes aqui, tô falando de mim, né, claro, a gente também tem os nossos perrengues, né, as nossas dificuldades e nossas necessidades também, como todos, né, a gente só está aqui executando um papel, né, de abrir as portas, abrir a palestra, né, abrir os canais para que a gente possa interagir e todos juntos ajudar uns aos outros, né? Essa é a nossa tarefa, né, de todos. Então, Valéria, mais uma vez, a gente queria agradecer pela sua presença aqui, pela Eu sua só que ajuda. agradeço, querido. Obrigada de coração mesmo. Um beijo carinhoso a todos aí. Agradecer ao Renato, que ajudou aí nos bastidores, né? Com Muito certeza. bom. Sem ele seria pior. Obrigado também. Próxima aí eu vou melhorar nos slides. Eu ainda vou usar os slides, hein? Excelente, excelente. Muito bom. O Fernando está lembrando aqui, né, que daqui a 15 dias a gente inicia o mês de setembro, em que a gente se une também a toda a sociedade, né, brasileira, e eu não sei se mundial também há um Sim, dia movimento 10 de nesse setembro, né? sentido. O Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Isso, Exatamente. isso é excelente. A gente tem feito, né, vários anos aqui no Zilda, e, né, com a arte também, né, então um movimento muito forte, porque é como a campanha, né, do Conselho Federal de Medicina diz, que o melhor remédio é conversar sobre o assunto, né? Exatamente. E a gente gostaria de não falar das coisas ruins, mas elas existem, né? E uma forma é elas serem enfrentadas, né? Assim como a conversa de hoje, né? Quando a Temos gente que fala, a falar. gente traz para a luz, né, Rony? A gente traz para a luz, né? O que está escondido está na sua. E quando a gente traz para a luz, parece que um pouco do medo se dissipa, né? Isso é muito bom. Excelente. Eu tô lembrando justamente da conversa com o Renato da outra vez, né? Que precisa iluminar mesmo as dificuldades para que a gente saiba lidar com elas. Então, em setembro, a gente convida todos já para a gente se preparar para termos um mês, mais um mês, falando sobre o assunto para a gente ficar cada vez melhor. Com certeza. Convidando a todos mais uma vez, né, algumas pessoas estão perguntando sobre o passe. Não existe passe físico, por enquanto, né? O passe físico, com passistas, né, encarnados somente quando a gente retomar, né, as nossas reuniões presenciais. Mas a gente lembra que este momento, que seria o momento do passe lá no Zilda, é o momento do passe espiritual que todos nós iremos receber, né? Que a gente possa então se abrir para esse momento e todos juntos, né? Como estamos sempre, pedir a Deus e nos conectar. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Convidando a todos então, mais uma vez, para nos reunirmos em pensamento e em nossas melhores emoções, para pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja de nós mesmos em nossa caminhada, que possamos acender as nossas luzes, acender a luz da oração para que o caminho se torne um pouco mais iluminado e possamos enxergar as pedras para evitarmos os tropeços ou então nos fortalecermos para que as quedas e os fracassos possam ser menores, possam ser contornados em nossos corações. Que possamos nesse momento de prece e união endereçar a cada um que aqui esteve um pouco da alegria e da paz que vem do Senhor, que sentimos em nós e que necessitamos para seguir adiante. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nos proteja, nos inspire, nos fortaleça a fé
nesses dias em que precisamos muito da confiança na vida, no futuro e no Senhor, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Momento pós-prece, né? Que é um momento de calma. É isso. Então, uma boa tarde para todo Boa mundo. tarde A a gente, todos. a gente se encontra na quarta-feira, ok? Até lá. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Boa tarde.